Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Senhora Santana e São Joaquim, rogai por nós. Dileto e amado ouvinte deste programa, nosso grande abraço para você nessa terça-feira, aqui na nossa Diocese de Formosa. Também você que nos acompanha com tanto amor, com tanta dedicação, de tantos lugares. Agradeço imensamente a sua participação neste nosso programa que já dura 13 anos, ininterruptamente. Agradeço a todos que faz a divulgação do nosso programa, que faz com que esse programa cresça cada dia, não obstante a sua pobreza, a sua simplicidade e a sua pouca dinamicidade. Nós estamos aqui neste espaço, orando e agradecendo a Deus por esses dons maravilhosos que Ele nos concede, que é o dom de louvar, o dom de adorar, o dom de fazer a vontade de Deus. Hoje, 26 de julho, nós lembramos São Joaquim e Senhora Santana. Eu fui batizado na Paróquia Santana de Uruaçu, na Catedral Imaculado Coração de Maria, onde trabalhei os meus primeiros 12 anos de padre. Aqui na Diocese de Formosa, nós temos duas paróquias Santana, Santana de Posse e Santana de Cavalcante. É uma alegria poder cultivar essa piedade acerca dos avós de Maria e hoje parabenizar todos os avós ouvintes do nosso programa, pois hoje lembramos com muito amor o Dia dos Avós. Os nomes dos pais de Maria são conhecidos por intermédio do apócrifo Proto-Evangelho de Tiago, do século II. O culto de Santana é documentado no Oriente, no século VI, no Ocidente, no século X, e de São Joaquim, no século XIV. No rito bizantino, no dia 25 de julho, se recorda a dedicação em Constantinopla de uma basílica em honra de Santana. Então, nosso abraço a todos os Joaquins e a todas as Anas, que hoje também celebram seu onomástico. E a todos os avós, o nosso carinhoso abraço, agradecendo a Deus pelo dom de suas vidas, marcadas pela alegria dos netos. Dando continuidade à nossa meditação sobre o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Conchita, hoje nós vamos concluir sobre os vícios opostos às virtudes da caridade, para depois trabalharmos a sétima família das virtudes de paz e seus contraditórios, os vícios que contradizem estas virtudes. Terminamos hoje com esse vício oposto às virtudes de caridade, que nós chamamos de premeditação. A premeditação é companheira da previsão satânica e descende da astúcia e da malícia. Tem a qualidade de agigantar os vícios e a malícia dos pecadores. Arrasta consigo uma multidão de vícios e na sua tenebrosa quietude ofende-me miseravelmente. A premeditação é um vício interno que consiste na ponderação dos atos antes mesmo da sua execução. Alimenta o rancor, a vingança, o ódio, a traição, a perfídia, o escândalo, a duplicidade, a mentira e uma multidão de outros vícios. No antro escuro da premeditação forma-se os crimes mais horrendos, os mais secretos adultérios e um sem número de pecados com que se me ofende. Abomino esse vício, que agrava sobremaneira o pecado e condena quem o comete. Os corações premeditados são corações ardilosos e hipócritas.
foge de todo trato espiritual e social para voar a seus ninhos como aves de rapina. Encontra-se com a escuridão e aborrecem-se com a luz. Esses espíritos taciturnos são capazes, mais que ninguém, de grandes crimes e pecados ocultos que somente eu conheço e posso castigar conforme merecem. Essas almas nunca são fracas e comunicativas. Abrigam o egoísmo, são falsas e cheias de doblez. Havei de fugir dessas almas manchadas pela premeditação satânica. Prefiro o atrevimento de um coração desalmado que esses espíritos encerrados em si mesmos e nas suas 1000 paixões e vícios secretos. Aquele tem remédio, estes quase nunca se curam. O remédio da imprevidência é a ordem. A alma ordenada sempre prevê e com isso evita muitos males. Particularmente, os que desempenham o papel de superiores, chefes ou pais de família devem ser previdentes, tendo em si tão bela e necessária virtude. A previsão má ou premeditação infundida na alma por Satanás, mormente ajudada pela imaginação, cura-se com a retidão, cortando de uma vez toda maquinação demoníaca, sem protestar nem deter-se um instante que seja. O remédio para a premeditação, para as almas solapadas e traidoras, soberbas e disfarçadas, é a plena claridade da consciência, a sinceridade, a singeleza, a profundíssima humildade, a submissão e a obediência cega e voluntária. Quer dizer, uma total transformação que só pode acontecer com o trabalho, a oração e a constância. Interessante, prezado ouvinte, que nós meditemos sobre isso. Nosso Senhor já nos adverte que as misérias do coração humano é que produz as práticas pecaminosas. Antes de acontecer as traições, os roubos, as corrupções que nós estamos cansados de ver aqui no Brasil, tudo isso acontece lá na premeditação. O coração maligno, afoito pela força do demônio, produz primeiro em pensamento as realidades que vão ser cometidas como pecados graves. Ao contrário da premeditação, nós temos a previdência, que é essa capacidade de prever somente o bem, somente aquilo que vai fazer o bem. Você premedita de maneira previdente, com o auxílio de Deus, os seus projetos, aquilo que você vai fazer de bom, os projetos de evangelização, os projetos familiares, os projetos empresariais dos empresários cristãos, os projetos políticos dos políticos que são cristãos, que desejam sempre o bem do seu povo. A premeditação é o contrário. É aquela coisa do submundo, da cacimba escura, onde se elabora os assaltos, as misérias, as mortes, a corrupção. Você imagina a gente lembrar aí do mensalão, do petrolão que nós vivemos tempos atrás aqui no Brasil, e todas as corrupções que levaram a tantas prisões de empresários, de políticos de renome no país. Tudo é fruto da premeditação. E essa gente tem a cara limpa de dizer sempre que não deve nada, que é perseguição, que é isso e aquilo. Geralmente, os que vivem a premeditação, eles se preparam também para escarnecer de quem descobre as suas artimanhas. Eles podem fugir, se esconder sob o manto da falsa justiça, de tudo isso, mas jamais se esconderão da justiça divina. Essa sim a gente precisa temer, porque a justiça dos homens, ela é miúda e fragilizada. Por isso a sua imagem é de uma mulher sentada com a venda nos olhos.
O evangelho da missa de São Joaquim Santana de hoje é Mateus 13, 16, 17. Disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Nosso Senhor está falando aqui da importância dos antepassados. Muitos que esperaram o Deus vivo de Israel, a manifestação do Messias, e não puderam ver nem ouvir. E nosso Senhor exalta os que estão ali diante dele por ter tido esta oportunidade. Eu creio, prezado ouvinte, que nós precisamos ser muito gratos por termos nascido nesse tempo, um tempo difícil, mas é um tempo em que nos permite conhecer os segredos de Deus, as revelações divinas, aquilo que Deus quis mostrar ao seu povo. Muitas pessoas hoje têm fé, estão aí na batalha, muitos sacerdotes, religiosas, leigos excelentes, extraordinários, diáconos, porque receberam uma influência muito positiva dos seus avós. Eu não posso deixar de louvar a Deus pelos meus avós que me passaram tantas coisas boas, que me fizeram ser uma pessoa que busca a Deus nesses tempos difíceis e oblíquos. Vamos agradecer a Deus pelos nossos avós, pedindo a intercessão de São Joaquim, de Senhora Santana por eles. Aqueles que já faleceram, como no meu caso, a gente oferece a Santa Missa. Que São Joaquim e Santana abençoe todos os avós, todos os idosos que escutam o nosso programa. Senhor nosso Deus e Pai, que nos criastes para o amor, para a adoração e para a salvação, nós te entregamos nesta manhã, Senhor, todos os avós ouvintes do nosso programa, que eles sejam alcançados pela alegria da alta idade, da alegria de poder contemplar seus netos, seus sobrinhos netos. Abençoa, Senhor, estes que foram e são para nós transmissores das tradições de nossas famílias. Obrigado, Senhor, por nossos avós. Fica sempre conosco, Senhor, e abençoe nossos corações e o coração destas pessoas tão amadas e tão queridas, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São Joaquim, Senhora Santana, seja abençoada a sua vida, prezado ouvinte, que está aqui comigo orando nesta manhã. E abençoado todos os nossos avós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada terça-feira na presença dos anjos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz.